Tem gente hoje que diz que Deus é mulher. Outros preferem deusa, criadorix, força feminina, e tem até cristão embarcando nessa conversa como se fosse só uma questão de linguagem neutra ou inclusão. Mas deixa eu te falar uma coisa com clareza. Isso não é só linguagem, isso é doutrina. Isso é idolatria moderna. Eu já estive no meio desse movimento e vi com os meus próprios olhos pessoas cultuando divindades femininas, queimando incenso para a mãe natureza, dizendo: porque Deus é pai, agora é a vez da deusa. Isso é paganismo, e acredite, está mais vivo do que nunca. E pior, muitos estão achando bonito, achando espiritual, achando evoluído. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Será que Deus seria tão pequeno a ponto de ficar preso na escolha de ter sexo masculino ou feminino? Será que o uso da palavra pai tem um significado mais profundo que o mundo moderno simplesmente não quer entender? Seja muito bem-vindo ao canal Fala Senhor, onde fé não foge das perguntas difíceis e cada vídeo pode fortalecer sua mente e seu espírito. Antes da gente mergulhar nisso, um aviso rápido. Pode ser que meus vídeos não apareçam mais para vocês, então já clica aqui no botão para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que a gente compartilha por aqui. E antes de responder quem Deus é, precisamos desmontar uma ideia muito popular e bem equivocada sobre o passado das religiões. É o mito das deusas apagadas. Você já ouviu alguém dizer isso? Que no passado todas as religiões adoravam a deusas e que depois veio a onda patriarcal e apagou tudo isso? Essa teoria é muito popular hoje em dia em alguns círculos, mas será que essa ideia tem base real? Vamos por partes. A ideia de uma era dominada por divindades femininas surgiu no século XIX. Um dos primeiros a falar sobre isso foi um jurista suíço chamado Johann Beckhoffen, e mais tarde a arqueóloga Marija Gimbutas deu força a essa teoria com escavações na Europa. Ela propôs que havia uma civilização da deusa antes da sociedade patriarcal. Mas sabe o que aconteceu? A própria Gimbutas mais tarde passou a usar o termo matrístico e não matriarcal, porque mesmo nas evidências arqueológicas o que se vê é mais equilíbrio do que dominação feminina. A pesquisadora Cynthia Eller escreveu um livro essencial chamado de O Mito da Pré-História Matriarcal. Ela mostra que não há provas concretas de uma sociedade global dominada por deusas. O que haviam eram sociedades com papéis divididos, com homens e mulheres desempenhando funções complementares. Quer um exemplo? Na Turquia, encontraram figuras femininas mas também masculinas. Não há indício de que o culto era a deusa. Em Creta, os minoanos representavam mulheres nos rituais, mas também tinham figuras masculinas nos palácios e templos. E nas religiões mais conhecidas, o padrão é sempre de parceria. Por exemplo, Ísis e Osíris no Egito, Hera e Zeus na Grécia, Frigg e Odin nos mitos nórdicos. Deusas e deuses sempre coexistiram. A verdade é que a ideia de um apagamento do feminino divino é muito mais recente e ideológico do que antigo e histórica. Esse é o momento para você comentar aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar da teoria da deusa original? O que você acha sobre essa ideia? E agora vamos seguir para o próximo capítulo. Por que Deus é chamado de Pai? Agora que entendemos que o divino sempre foi representado de forma plural nas religiões antigas, a próxima pergunta é: por que então a Bíblia chama Deus de Pai? Essa parte é muito importante porque mostra como o uso do termo pai não é uma imposição cultural machista, mas uma linguagem teológica cheia de significado. Vamos direto à fonte. João 4,24 diz que Deus é espírito, ou seja, Deus não tem corpo humano, não é um ser com características físicas masculinas ou femininas. Ele transcende a biologia. Mas então, por que pai? Porque pai comunica algo essencial para o relacionamento com Deus. Vamos a alguns deles. Origem. Deus é o começo de tudo. Toda a criação vem dele. Cuidado, como um pai que ama e protege e orienta. Aliança, um pai forma uma relação de compromisso com seus filhos. Deus faz isso com seu povo. Autoridade relacional, não como um chefe frio, mas como alguém que conduz com sabedoria e proximidade. Jesus confirmou isso de forma direta. Em Mateus 6, ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu. Isso é íntimo, afetivo, profundo, e ainda reforçou: quem me vê, vê o Pai. João 14,9. E Hebreus 1,3 completa: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus é a imagem perfeita do Pai. Ele não nos deixou no escuro, ou seja, a paternidade divina é uma revelação,
não uma invenção cultural. Gregório de Nazianzo, um dos grandes pensadores da fé cristã, dizia: ao falar de Deus, usamos imagens humanas, não porque ele seja limitado, mas porque nós somos. A palavra Pai não é uma limitação de Deus, é uma ponte que ele construiu para nos alcançar. Se você já ouviu essa palavra com desconforto por causa da sua história pessoal ou alguma outra situação, vale a pena refletir. E se Deus for o Pai que você sempre quis ter? Comenta aqui embaixo, você já teve dificuldades com a imagem de Deus como Pai? E aí a gente entra num próximo ponto, que é a ideologia por trás da linguagem. E agora a conversa começa a esquentar. Muita gente evita chamar Deus de Pai, ou até insiste em chamá-lo de deusa, criadorix, ou outras formas neutras. Mas por que isso acontece? Será que é só uma questão de linguagem? Na verdade, estamos lidando com algo muito mais profundo, uma tentativa de adaptar Deus à imagem da cultura contemporânea. E aqui vai uma verdade desconfortável. Tim Keller dizia que um ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorva seu coração e a sua imaginação mais do que ele. Ou seja, quando tentamos fazer Deus caber nas nossas ideologias, nas nossas dores ou nas nossas agendas políticas, estamos criando ídolos, só que ideológicos. Deixamos de ouvir quem Deus é e passamos a projetar um Deus do nosso jeito. Um Deus que não confronta, que não ensina, que só concorda com tudo que pensamos e que supre os nossos desejos. A Bíblia já falava disso há milhares de anos. Em Isaías 44 vemos uma crítica forte à idolatria. Com metade da madeira o homem aquece-se, e do resto faz um Deus a quem adora. Ele se alimenta de cinzas, o seu coração enganado o desvia. Hoje a madeira virou discurso. Mudamos conceitos, mas o erro é o mesmo. Criamos uma imagem que nos agrada e que depois nos ajoelhamos diante dela. É por isso que precisamos de uma fé que seja maior do que as ideias do nosso tempo. Um Deus que nos transforma em vez de ser moldado por nós. Você já percebeu isso acontecendo em discussões sobre fé hoje em dia? Já viu Deus sendo usado como espelho das ideologias humanas? Me conte aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E isso nos leva para o próximo ponto. O que realmente importava na antiguidade? Chegamos agora à parte que quase ninguém comenta, mas que muda tudo. Na antiguidade, ninguém estava preocupado em saber se um Deus era homem ou mulher. A pergunta central era: esse Deus funciona? Ele protege o meu povo? Ele responde aos meus rituais? Ele traz vitória, colheita ou saúde? O foco estava no poder, na proteção, na presença divina. O gênero do Deus não era um campo de batalha, era simplesmente parte da simbologia e da cultura. Vamos a alguns exemplos práticos. Quando o império conquistava o outro, os deuses vencidos não eram apagados, eles eram incorporados ao panteão do império vencedor. Roma fez isso com dezenas de culturas. Por exemplo, Ísis era altamente venerada no Egito, mas isso não significava superioridade feminina, era equilíbrio. Ísis com Osíris, Horus com Hathor. No hinduísmo, há duplas inseparáveis, Shiva e Parvati, Vishnu e Lakshmi. A força está na complementariedade, não na rivalidade. A verdade é que as religiões antigas eram mais preocupadas com harmonia cósmica, bênção agrícola e domínio espiritual do que com disputas de gênero. Mas e hoje? Hoje a gente tenta ler o passado com os olhos das nossas pautas atuais. E aí tudo se distorce. A gente começa a procurar machismo nas escrituras e feminismo nos mitos antigos, quando na verdade esses conceitos nem existiam na mente daqueles povos. Por isso, antes de interpretar a fé com lentes da nossa cultura, é bom perguntar: será que estamos ouvindo o texto ou só escutando o que queremos? Agora que você percorreu essa jornada, respira fundo. Vamos amarrar tudo o que vimos até aqui. Deus é espírito. Ele não tem corpo, não tem gênero. Ele é eterno, soberano, criador de tudo. Ele não cabe nas nossas categorias humanas. Chamar Deus de Pai não é limitar a sua essência, é reconhecer a maneira como ele decidiu se revelar. Como um pai que gera vida, cuida, se relaciona e ama com profundidade. Mas isso não anula o valor de qualidades tradicionalmente atribuídas ao feminino. Pelo contrário, a própria Escritura nos mostra que Deus também consola como uma mãe e acolhe como uma galinha junto aos seus pintinhos. A tentativa moderna de
tentar moldar Deus à nossa imagem, à nossa ideologia, é um perigo antigo disfarçado de justiça contemporânea. Tim Keller nos alertava: um ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração. E Agostinho já dizia, séculos atrás, que se a gente conseguir compreender a Deus, então Deus não é mais Deus. Ou seja, se conseguimos encaixar Deus perfeitamente na nossa caixinha conceitual, é um sinal de que criamos um Deus menor do que nós. E esse não é o Deus da Bíblia. A boa notícia é que o verdadeiro Deus não cabe nas nossas caixas. Ele é o maior e melhor do que imaginamos, incomparável e ainda assim acessível, relacional, amoroso. Você não precisa entender tudo sobre Deus para confiar nele, mas precisa confiar nele para começar a entender. No fim das contas, o que nós vemos são vários deuses criados pela imaginação do homem para satisfação pessoal contra um Deus único e verdadeiro que não se encaixa dentro dos nossos padrões, da nossa mente. A gente não consegue compreender ele com a grandeza e a gente tenta colocar ele, restringir ele em conceitos puramente humanos e biológicos. E também temos tentativas de pessoas dizendo que as deusas foram suprimidas por deuses do patriarcado. E aí a pergunta que fica é, essas deusas, se são verdadeiras, são tão poderosas que se deixaram ser suprimidas? Então esse é o ponto de reflexão. Se você acredita nisso, esse é o ponto de reflexão. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar Deus de um jeito mais profundo, compartilha com alguém que também precisa refletir sobre isso. E se quiser continuar essa conversa, comenta aqui embaixo como você enxerga Deus e o que mais te tocou nesse vídeo. Vamos crescer juntos nessa jornada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.